queridos Toastmasters, visitantes, louco cibernético. Eu tirei uma das inúmeras lições de um livro chamado Psycho Cybernetic e eu dei a minha própria tradução para o título, entendeu? Louco cibernético. E eu quero falar sobre essa lição que eu aprendi dentro de várias outras, um livro maravilhoso. E eu começo com a pergunta: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Fazer algo pela primeira vez gera medo, sim ou não? Vir aqui pela primeira vez, né, eu sei que eu fiquei com medo. Medo do desconhecido. Será que eu vou gostar? Não vou gostar? Será que vão fazer eu falar lá na frente? Tomara que não. Será que eu vou gostar do grupo? Gera certos medos. Nós temos medo de falar em público. Dizem que, a nossa amiga Débora Abreu leu um testemunho que a pessoa tinha mais medo de falar em público do que morrer. E a maioria das pessoas tem mais medo de falar em público do que morrer. Curioso, né? Eu imagino um velório, a pessoa que está ali na frente fazendo um discurso preferia ser o que está no caixão. Tem mais medo de falar em público do que morrer. Curioso, né? Aqui eu coloquei algumas fotos de coisas que eu tirei, fiz um snapshot ali no meu Facebook. Fazer algo pela primeira vez muitas vezes gera medo. E eu coloquei algumas coisas ali que eu fiz por primeira vez. Coisas como andar de bicicleta em Santa Bárbara, aqui está o mapa, 61 milhas, 5 horas. Eu estava morrendo de medo, ansioso, na noite anterior não conseguia dormir, porque eu não sabia como que ia ser. Algumas coisas, muito medo. Isso aí eu bati uma foto pulando de paraquedas, pulei 52 vezes, usei o reserva 3 vezes, mas faz anos que eu não pulo mais de paraquedas. Quando nós temos filhos, a gente acaba ficando um pouquinho mais medroso, sim ou não? Sim. Então tem coisas que geram muito medo. Como, por exemplo, aqui eu quis marcar a presença do nosso amigo Paulo Garcia. Aqui foi em Orlando. O vídeo está disponível no YouTube. Mas tem coisas que geram muito medo. Nós nascemos com 2 medos básicos. Um é o medo do barulho e o outro é medo à altura. São os únicos 2 medos naturais que a gente realmente nasce com ele. O medo do barulho, você em alguns meses se dá conta de que não tem perigo nenhum e você perde esse medo. O medo à altura é um medo que a gente tem que superar, entendeu? Mas o medo também tem sua função. Às vezes é bom ter medo. Senão, depois de emborcar umas 24 packs, talvez você acordaria agarrado nesses lábios. Se um leão entrar aqui, é bom ter medo e ter uma reação rápida e sair correndo. O medo tem a sua função. Porém, o que eu aprendi nesse livro, Psycho Cybernetic, é algo bem interessante. Que quando você quebra um medo, principalmente uma fobia, você abre várias outras portas na sua vida. Você se libera de vários outros medos na sua vida. Muitas vezes você encontra que o seu relacionamento com seus filhos ou pais melhoram. Muitas vezes você sente o benefício de liberar tensão, dores musculares. Romper um medo de altura não vai só te beneficiar pelo fato de que agora você pode pular de paraquedas. Quebrar o medo de falar em público não vai te beneficiar simplesmente porque agora você pode falar em público. De acordo com o autor, que é um cirurgião plástico, Maxwell Maltz, e a propósito ele escreveu esse livro em 1966, já foram vendidos muitos milhares de cópias desse livro. Ele fala que quando você consegue quebrar o medo, você vai ver benefícios em várias áreas da sua vida. Ele foi um cirurgião plástico por muitos anos e ele começou a se dar conta de que muitas vezes ele conseguia quebrar a fobia, o medo da pessoa, fazendo uma cirurgia emocional antes de fazer a cirurgia plástica. E ele aprendeu de tal forma que às vezes ele tinha paciente que ia lá fazer uma cirurgia porque tinha um narizinho um pouco avantajado ou algum problema, uma cicatriz, e ele conseguiu fazer essas pessoas tirar aquela imagem, aquela autoimagem que eles tinham, que era o que criava o medo, criava a fobia, e às vezes não tinha nem que fazer a cirurgia plástica. E esse estudo ele colocou nesse livro que ele publicou em 1966.
E ele depois se reunia com as pessoas 5, 10, 15 anos depois, e ele se dava conta, às vezes ele fez a cirurgia, às vezes ele não teve que fazer cirurgia, mas porque ele conseguiu tirar aquele medo, aquela fobia de dentro da pessoa, a pessoa começava a falar que ela se empenhava muito melhor no seu trabalho. Ela começou a falar que já não entrava em depressão, tinha uma vida muito mais feliz. Ele começou a ver que o benefício era em várias áreas da vida dela, porque ela perdeu o medo que ela tinha de falar em público, ou medo de altura. Né? A maioria dos nossos medos, a gente aprende a ter o medo. Minha sogra morre de medo de barata, ela vê uma barata na televisão, se tu estiver do lado dela, ela quase arranca o teu braço fora, de tanto medo. Então muitos dos medos são coisas criadas por nós que a gente aprendeu a ter esse medo. E como é engraçado que se a minha sogra um dia conseguisse quebrar esse medo, essa fobia de barata, afetaria várias outras áreas da vida dela. Interessante, né? Por isso que eu faço essa pergunta para vocês de novo. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você encarou alguns dos seus medos, por mais pequeno que eles possam ser? Porque encarando esse medo, você vai ficar surpreso de ver como vão abrir várias outras portas e oportunidades na sua vida. Senhor Toastmaster.